Oi, gente! Nossa, de todo este meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Cristo Nilson Queiroz. Você está me vendo, talvez pela primeira vez, seja bem-vindo. Não importa qual seja a sua denominação, mas nós somos um só em Cristo. E eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: será mentira ou será verdade? Esse é o tema, é o nome da mensagem que eu tenho para nós. Fique comigo até o fim, que você vai entender qual é a grande realidade que está à nossa volta. Talvez você nunca ouviu, você passou dezenas de anos dentro de um templo, de uma denominação, e você não ouviu. Mas aqui nós temos uma palavra completamente diferente. Bem, então vamos lá. Por que será verdade? Será mentira ou será verdade? Porque é muita mentira dentro da religião. Aliás, é tudo mentira. Tudo que você vê não tem nada a ver com este livro. No início, lá por volta do ano 310, no quarto século, no ano 310, surgiu a primeira denominação católica apostólica romana por Constantino. E essa denominação, ela foi oficializada pelo imperador de Roma. E quando os católicos dizem que a primeira igreja que surgiu no mundo foi a Igreja Católica, em parte estão certos. Mas, na verdade, existiu logo ali, no início do primeiro século, ali por volta do ano 34, 35, surgiu a Igreja dos Apóstolos. Mas era uma igreja clandestina. Não era uma igreja oficial, porque ela vivia em perseguição. Ela tinha que se esconder e muitas vezes os seus líderes eram presos e era espancado, porque os imperadores naquele tempo não aceitavam, como nos dias de hoje. Hoje é normal, mas naquele tempo não. Então foi a primeira, mas ela não tinha um registro pelo governo. Mas no quarto século, lá em Roma, surgiu a primeira denominação, isso é, a primeira religião católica apostólica romana. Mas o título, o nome correto é Igreja Apostólica Romana. Mas, na verdade, já começou errado, porque a palavra igreja vem do grego, sair para fora. A palavra igreja são vidas, não é tijolo, não é parede, e foi construído hoje a maior igreja do mundo está em Roma, a Igreja São Pedro. É a maior igreja do mundo. E olhamos para a segunda palavra, apóstolo, Igreja Católica. É outro erro, porque, na verdade, a palavra católico, para você que não sabe, a palavra católico significa universal. Então, quando Constantino fundou este movimento, ele fundou para dominar o mundo inteiro. Então, vem igreja, que é um erro, católica, que é universal e não conseguiu, porque Constantino dominava naquele tempo. Roma era como os Estados Unidos hoje. Ela dominava o mundo, em tudo. Ela tinha poder sobre o mundo. O mundo se inclinava
perante Roma. E Constantino criou uma lei. Todos aqueles que fossem católicos, que viessem para o catolicismo, que ele disse que era a igreja cristã, não pagavam imposto. Porque eu já disse, e vou repetir, Constantino era um homem sanguinário, perseguidor daqueles que confessavam a sua fé em Cristo. Mas quando ele teve uma visão, uma cruz em chama que do céu descia, ele, assustado, temorizado, uniu com os seus conselheiros, disse: Majestade, essa cruz é o símbolo do cristianismo. Então, a partir daí, ele se diz: sou um cristão. E ele quis que todas as demais religiões que tinha em Roma e no mundo inteiro fosse católico. Por isso que a palavra católico significa universal. Eu queria que o universo inteirinho fosse católico. E aí o que aconteceu? Todo aquele que não queria tinha que pagar imposto. Mas aquele que aceitava não pagava imposto, era livre de imposto. Por isso que essa palavra paganismo, pagão, porque aquele povo era um povo descrente, era um povo que não acreditava no mesmo Deus, era um povo pagão, um povo que vivia no paganismo. É muito usado isso aí. Essa palavra paganismo, eles dizem que você pode usar tanto no termo de pessoas que não aceitam e não conhecem este livro e não aceitam o Deus verdadeiro, é chamado de paganismo. Mas em Roma, chamava de pagão aqueles que não queriam ser católico. Se ele não fosse católico, ele era pagão. Pagava o imposto ao imperador Constantino. Bem, então a Igreja Católica se tornou a primeira, na verdade, ela foi a primeira igreja oficializada, para que nós não haja confusão, porque alguém fala, mas o irmão disse, não. Lá no início que Pedro, João, Tiago, antes do apóstolo Paulo, assim que Jesus se foi, o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, ali já formou 3.000 almas, 3.000 pessoas decidiram seguir Pedro. Ali nasce a igreja verdadeira, mas ela não era oficializada. Ela vivia de esconde-esconde. Ela vivia um grupo aqui, outro grupo lá, se escondia, se reunia nas casas. Eles não podiam chegar em Jerusalém e formar um grande templo, aquele templo do... Não, eles não podiam, porque a perseguição era grande. Mas no quarto século, no início do quarto século, foi chamada a Igreja Católica Apostólica Romana oficializada. Então, igreja, vocês sabem que são vida. Católica, universal. Apostólica não é verdade, porque ela não veio dos ensinamentos dos apóstolos, porque eles criaram os seus próprios métodos, criaram os seus próprios estatutos, como hoje essas denominações crentes, essas denominações protestantes, criam os suas próprias leis, repudiando isso. Eles não têm nada a ver com isso aqui. Isso é fachada. Isso é uma mentira, é uma enganação que eles fazem. Porque, na verdade, esse livro não tem nada a ver com nós. Esse livro é um livro judaico, feito para os judeus, foi escrito para os judeus. Nós encontramos algo para nós de Paulo para cá, mas antes tudo era para os judeus. Bem, e aí ela se dizia ser a maior igreja do mundo, mas logo em seguida, no ano 571, nasce, então, o profeta Maomé. Ele nasceu no 6º século, mas no início do 7º século, ali por volta do ano
710, ele começou o seu movimento como profeta, que é o Islã. Então, hoje, nós vemos que a igreja, hoje, católica, ela tem um total, mais ou menos, no mundo, ela é a maior no mundo. Não adianta, porque ela é a maior do mundo. Ela tem hoje aproximadamente 1 bilhão e próximo de 400 bilhão. Então, ela tem 1 bilhão e quase 400 milhões de seguidores em todo o universo. E a igreja, que logo surgiu, também oficializada, foi o Islã. O Islã foi aceito na cidade de Meca, aonde nasceu o profeta Maomé, na Arábia Saudita. Logo em seguida, aos 40 anos, é isso que eu me lembro de quando eu li isso, fiz essa matéria, aos 40 anos ele se colocou como profeta e foi oficializada a mesquita de Maomé. E aí foi oficializada. O governo colocou um decreto que todos que nascessem na Arábia, naqueles países ali que faz parte do grupo da Arábia Saudita ali, fosse todos muçulmanos, todos fossem islâmicos. E isso vem desde o início do 7º século. E ela se punha força com as que obrigava as pessoas a ser. Tinha que ser. Outra religião não podia. Não era aceito o cristianismo ali dentro. Ela dominava. Como hoje ela é a segunda maior religião do mundo, é o Islã. Mas aqui no Brasil, agora vamos olhar. Depois vem Buda, Shanshanoe, outra. Mas aqui no Brasil surgiu um movimento. Surgiu um outro. No ano de 77, Igreja Universal do Reino de Deus. Outra mentira. Porque Igreja Universal, ela não é universal. Ela não é igreja, ela é uma empresa. Porque ela tem CNPJ, é uma empresa. Universal, ela não está no universo inteiro. Porque há muitos países, uma grande parte, os países principalmente na parte da África, parte da Ásia, não aceita esse movimento cristão. Então, a Igreja Universal, ela conseguiu só entrar, ela só entra no lugar onde sabe que tem católico, porque católico é o mesmo cristão, eles crêem no mesmo Deus. Então, ali ele chegava e entrava. Mas muitos países não existe esse negócio de dizer, não, Igreja Universal do Reino de Deus. Não é nem igreja e nem ela é universal. E nem ela é do Reino de Deus, porque o Reino de Deus não está baseado naquilo que o homem se coloca. Porque olhando para 17 de Lucas, e versículo 20 e 21, Jesus foi parado por um grupo de intelectuais, homens cultos, homens ali que faziam parte do templo. Mestre, onde está o reino? Mostra-nos o reino de Deus para nós. Jesus foi bem claro. O reino está lá, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino está dentro de uma denominação. Você, para encontrar o reino de Deus, você não precisa ir a uma denominação. Por quê? O universal do reino. Não tem nada de reino. O reino está dentro de nós. Você olha para o capítulo 14 e 17 de Romanos. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Se você tem alegria, tem gozo e tem paz, você já está no reino. E no capítulo 5 de Romanos, versículo 17,
Já estamos, desde que você está em Cristo, você já está reinando em vida. Então não bate. Então você vê que essa conta não fecha. Logo em seguida surge Igreja Mundial do Poder de Deus, outra mentira. Por que mundial? Não atinge no mundo. Eu estava ouvindo uma entrevista com esse camarada aí que é fundador desse movimento aí. Ele nem sabia nem falar. O repórter perguntava assim, mas além do Brasil, onde é que vocês têm mais igreja? Tem igreja no mundo inteiro. Não, mas eu quero saber qual... Não, no mundo inteiro. Não, mas eu quero saber aonde vocês têm igreja, aonde tem... Eu não sei. Sei que o mundo inteiro tem igreja universal, tem igreja mundial. Mundial do Poder de Deus. O cara não sabe nem falar. Você vê quando é uma pessoa chuco, como ele é, que não sabe nem dar entrevista, em vez dele dizer assim, nós temos igreja em tal país, lá nós temos um presidente, a tal, fulano, tal, e esclarecer. Mas eu estava ouvindo a imprensa perguntando e ele só dizia, tem igreja no mundo inteiro. Mas qual? No mundo inteiro, por aí, no mundo inteiro nós temos igreja. Então não é mundial. Porque eu estive nos Estados Unidos, morei por vários anos, 13 anos eu vivi nos Estados Unidos. Eu conheço 12 estados e conheço centenas de cidades. Eu nunca vi uma igreja mundial nos Estados Unidos. E só vi uma igreja universal nos Estados Unidos. Só uma eu encontrei, uma universal. Foi só. Congregação Cristã do Brasil, eu não encontrei nem uma. Foi lá que iniciou, em Chicago, que iniciou no século XIX, isso é, no século XX. 1907, iniciou em Chicago, uma colônia italiana. Lá devia estar repleto de congregação. Eu não vi nem uma congregação lá. Vi um grupinho na cidade que eu morava, surgiu, aí, eu acho que em 1910, mais ou menos, 1910, 2010, surgiu um grupinho numa sala lá, reunia numa salinha lá, um grupinho lá de pessoas da congregação. Então, é tudo uma mentiraiada danada. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Isto é verdade ou é mentira? É uma mentira ou é uma verdade? É uma mentira. Quando se diz que a nossa é a mais poderosa, a mais forte, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 60 a 65 milhões de protestantes, de crente. É o que nós temos no Brasil. Porque eu não costumo usar a palavra evangelho, já disse para vocês. Eu não conheço, porque eu desconheço dentro desse livro. Porque o único evangelho como essa mundial do poder de Deus, que poder que tem ali dentro? Se o apóstolo Paulo diz no capítulo 1 e 16 de Romanos, não me envergonho do evangelho, porque os fariseus, os saduceus se envergonhavam de Cristo. A mensagem de Cristo era escândalo para os judeus e era loucura para os gregos, mas poder de Deus para aqueles que creem. E o apóstolo Paulo diz, não me envergonho. Eu saí lá do meio deles, eu sei tudo que acontece lá dentro, mas eu não me envergonho deste evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus. O poder, a única palavra poder você encontra no evangelho de Cristo. Igreja mundial. Ela não é mundial. Ela está mais aqui dentro do Brasil. Alguns países da África, algumas coisinhas lá, tem alguns países lá que falam a língua portuguesa, tem, mas a não tem nada de mundial. E não tem nada de poder, porque não encontra poder nenhum, encontra muito. É isso. É o que a gente vê dentro desses grandes movimentos. Então, por isso que o título desta mensagem é essa. É mentira ou é verdade? Mentira. Porque a Igreja Católica é a maior que nós temos hoje, com quase 1 bilhão
O mundo hoje, 17% da população do mundo hoje é católico. E nós temos país por aí que não tem 1% de que se diz evangélico, crente. Não tem 1%. E a Igreja Católica domina o mundo. E atrás vem o Islã, que vem dominando. E essa universal, essa mundial. Você anda por aí, você não vê. Vê um aqui, vê outra lá. Muito pouco, em alguns países. Então, isso não é uma verdade. Talvez você que é membro, você que faz parte, eu pertenço à maior organização do mundo, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja... Não. A Igreja Católica, em toda a cidade dos Estados Unidos, tem a Igreja Católica. E o sistema é sempre o mesmo. Ela não muda, porque ela não é como as demais. Então, meu irmão, minha irmã, se você entendeu essa mensagem, se você não sabia, então hoje você está sabendo que não é a verdade, mas é a mentira que domina esses grandes movimentos que você vê por aí, que de Deus não tem nada, porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Se você gostou, curte e compartilha. E eu fico grato por tudo. Graça e paz para vocês todos. Bye, bye.